Olá, focados na causa. Hoje, no nosso episódio, nós temos o Clécio Witt. Ele é contador, mas ele também é administrador do Lar São Francisco de Assis, aqui de Mafra, que todo mundo conhece como Lar dos Velhinhos. Hoje o nosso episódio vai ser sobre quando a gente precisa buscar apoio para os nossos idosos ou quando eles estão em caso de doença. Seja muito bem-vindo, Clécio, aqui no Foca Verna. Hoje você vai falar um pouquinho dessa tua trajetória até chegar, no Lar dos Velhinhos e também sobre as necessidades que tem hoje, sobre tudo que vocês fazem. Eu fui lá, eu vi que hoje está todo cor-de-rosa, coisa mais linda, pintaram. Eu vejo também que tem muitas doações que vocês recebem. Mas primeiro, eu quero que você conte para nós um pouquinho sobre a tua trajetória até chegar como administrador do Lar São Francisco de Assis. Seja bem-vindo. Olá, Cláudia. Na verdade, só tenho que agradecer e dizer que é uma honra, estar participando do seu programa, obrigado pelo convite, E falar da Associação Lar dos Velhinhos São Francisco de Assis, para mim, tenho um grande prazer em falar da instituição, É uma instituição de longa permanência de idosos, Então, e falar no meu nome, você colocou uma certa trajetória, Então, como você falou, eu sou contador, com pós-graduação em auditoria e perícia judicial, e iniciei a minha atividade na contabilidade como contador em 1975. Lá era o antigo técnico em contabilidade, E aí, após isso, eu fiz a graduação já de uma certa idade, vamos dizer assim, bem maduro, Fiz a graduação e daí fiz a pós-graduação nesse sentido, Trabalhei 10 anos, trabalhei em várias empresas como contador, Agora, por último, no setor privado, fui contador da empresa Moinho Catarinense, S.A., por 10 anos fui contador da empresa, e ali, após esse tempo de trabalho, me desliguei e fui para a atividade pública, a convite do prefeito Jean Guerbes, na época, 2004, onde ele me convidou para ser secretário das Finanças do município. E naquele momento, como eu já vinha de uma trajetória política, sabe que quem é político sempre vai ser político ou gostar da política, E ali eu aceitei o convite dele. Iniciou-se ali um trabalho na vida pública, se bem que anteriormente eu fazia também o setor privado e compatibilizava com a atividade pública, onde eu fui vereador eleito a primeira vez em 1992, primeira vez eleito, onde eu tive um mandato de 93 a 96, até 31 de dezembro de 96. De 97 a 2000 eu fui vice-prefeito, e após isto eu vim a ser secretário de Finanças a convite do prefeito Jango, onde fui secretário de 2005 e 2007, secretário da administração e secretário das finanças. Naquele momento eu assumi 2 secretarias, na verdade as 2 que têm mais trabalho numa prefeitura, É a fazenda e a administração, Então eu cheguei a secretariar esse trabalho, E após isso, também fui vereador daí em 2008 até 2012. Aí 2015, 2016 foi um mandato tampão, onde eu tinha ficado no primeira suplência, e assumi naquele mandato tampão que houve na administração municipal de Mafra. E após isso fui diretor da Câmara Municipal, no 2016, 15, 16 e 17. Ali foi o último ano. E aí eu me aposentei também no setor privado. Tem que também deixar muito claro que eu não me aposentei pelo poder público, foi pelo setor privado, se aposentei pelo INSS, E aí eu fui para casa, E aí quando eu vou para casa eu me deparo, com uma situação sem ter atividade, O que eu vou fazer? E aí tive o convite, na qual eu agradeço até hoje, o convite que veio do Poder Judiciário na nomeação do meu nome, juntamente com a dona Maria Célia de Colo e o professor o Spaltz, o Lorival Spaltz, para
administrarmos o lar. E daí, desde então, agosto de 2019, a gente vem administrando o lar até os dias de hoje. E era como voluntariado quando você foi É, contratado, né? Na verdade, Cláudia, naquele início, eu fui nomeado pelo Poder Judiciário como secretário, com uma remuneração que a secretária recebia naquele momento. Né? E aí passou-se ao longo do tempo, e aí agora, hoje, nós estamos como administrador, mas eu diria assim que a remuneração, ela é quase que simbólica pelo trabalho que a gente desenvolve na associação, né? Porque hoje, não me estendendo muito nessa questão, mas hoje o lar, eu sempre falo só o lar, né? O lar dos velhinhos, porque não deixa de ser o lar para 51 idosos, né? Nós temos 35 funcionários. Então, diria, não é nem pequena empresa, é uma média empresa. E isso 35 empregos diretos que o lar gera hoje, né? E também uma situação muito importante, e a oportunidade que se me dá de falar, que é uma instituição não pública, que muitos acham que o Lar dos Velhinhos é gerido ou administrado e subsidiado pela Prefeitura Municipal. Isso é uma inverdade, né? O Lar dos Velhinhos de Mafra é uma pessoa jurídica de direito privado, porém sem fins lucrativos, né? Todo o subsídio que vem da cobrança de mensalidade dos idosos acolhidos é para manter a estrutura, manter a qualidade de vida para o nosso idoso. Tanto que nós já tivemos alguns períodos de complicações ali, né? Eu lembro que algumas vezes, pelo menos a gente tinha um noticiário em Mafra que o lar ia fechar, ele estava com perigo de fechar. Teve alguns períodos porque não tinha essa ajuda do poder público, das pessoas mesmo, porque se achava que era poder público, então ninguém ajudava. E o poder público não ajudava porque não era público. Sim. Então, criança no início teve muitos problemas ali, eu lembro. Logo que eu vim para cá, eu via muito desses problemas, né? Mas hoje a gente vê que está sendo muito bem administrado, né? Tem a Maria Célia também, que está à frente. O Spaltz ainda está lá? Não. O Spaltz ele ficou 6 meses, daí se retirou devido ao volume de trabalho que ele tinha como perito judicial, né? Clécio, conta pra gente um pouquinho de como é administrar o Lar São Francisco de Assis, porque você falou para nós aqui que tem 51 idosos hoje lá. Desses 51 idosos, todos são independentes? Quantos não são independentes? Ou se a maioria é dependente, assim? Várias perguntas numa só. Sim, também voltando, né? Então, a Associação Lar dos Velhinhos requer um trabalho, né, de uma administração muito, muito próxima, né, de todas as necessidades que uma empresa praticamente exige, né? Então, hoje nós administramos o Lar dos Velhinhos como fosse uma empresa, né? Você veja que com 35 funcionários, sem subsídio, muito pouco, diria assim, até eu acho que o poder público deveria olhar mais com atenção para o Lar dos Velhinhos de Mafra, até porque é o único lar regular aqui em Mafra, hoje. O único lar. E que este ano completou 49 anos. Então, há 49 anos existia diretorias que faziam um trabalho voluntário em benefício da sociedade mafrense, né? E os acolhimentos são os mesmos daquela época para os acolhimentos de hoje. Nós temos uma capacidade de 52 acolhidos, né? Então, ele requer hoje uma administração como fosse da empresa. E é desse jeito que o lar está sendo administrado. Eu sempre falo, principalmente com a enfermeira responsável, a enfermeira-chefe e a nossa secretária, que da secretaria para mais próximo do idoso, ou seja, refeitório, aquela estrutura que a gente tem, saiu da secretaria, a gente age com o coração. Da secretaria, você tem que agir com a razão. E aí, infelizmente, a gente tem que administrar de acordo com a necessidade do lar, né? Para poder fazer com que ele continue atendendo. Exatamente. Então, foi com muita dificuldade que as administrações anteriores trouxeram o lar até aqui,
porque como você falou, falta de recursos, sempre fazendo promoções, as mais diversas promoções sendo feitas para manter uma instituição que eu entendo que o idoso hoje, não só hoje, já há muito tempo, seria um trabalho, um serviço, um dever do poder público. Assim como é hoje a creche. E até eu vou até antecipar uma fala que a gente poderia fazer posterior. Os governos, tanto municipal como estadual e federal, vão ter que começar a se preocupar com o idoso, assim como ele tem hoje a questão das creches para as crianças, para a pré-escola. Eles vão ter que ter a mesma condição, o idoso. Porque, veja bem, o nosso Brasil, a previsão para 2050 é nós estarmos com 70 milhões de idosos. Isso vai representar, em 2050, o Brasil ser o 6º país no mundo em idosos. Em 2016, nós já tínhamos 20 milhões de idosos. Para 361 instituição de longa permanência para idoso, é insignificante. O que o governo tem feito, principalmente o governo federal nesse sentido, em benefício das instituições as instituições de longa permanência, as chamadas ILPIs. Eles têm editado um Estatuto do Idoso, né, onde regulamenta todo o direito do idoso, né, e também tem a RDC, da Vigilância Sanitária, que regulamenta a atividade de uma instituição de longa permanência como é o lar. Só que o que ocorre? O governo ele só impõe leis que determinam a obrigatoriedade de certas situações que tem que se oferecer ao idoso. Porém, o governo não faz nada pelo idoso. Ele só cobra de uma instituição, geralmente uma ONG, né, que é formada por uma diretoria voluntariada, né, e agora te vire. Totalmente descabido, né? Então, os governos vão ter que, daqui para frente, se preocupar muito com as ILPIs, assim como hoje ele tem a preocupação e a determinação de criar creche, né? O que dá hoje para o poder público a maior abrangência ou a maior, eu diria, propaganda política? Eu inaugurei uma creche em tal bairro, creche em tal localidade. Você não vê hoje o poder público. Eu inaugurei uma instituição de longa permanência, que vai ser para aquele idoso que não tem recurso nenhum para ser acolhido. Ou seja, a família não tem recurso para pagar uma mensalidade para uma instituição de longa permanência, que é tipo a privada, que é o nosso caso. Clécio, como a gente já foi envolvido com a política, isso está muito diretamente, assim, eu vou fazer essa afirmação, né? Com a questão do voto. Porque a pessoa que ela está internada num lar de velhinhos, ela não vota. Perfeito. Agora, o que participa do centro de idosos, que são aqueles ainda que se locomovem, eles podem pegar um ônibus, muitos dirigem, ou então tem uma promoção, né, de que vou fazer um café aqui no centro dos idosos, mas esses idosos, eles podem se locomover. Aqueles que o lar dos velhinhos cuida, eles não se locomovem mais, pelo menos sozinhos. Sim. Eles são dependentes. Então, isso está diretamente ligado ao voto, por exemplo, o lar dos velhinhos não dá voto? Não tenha dúvida, Cláudia. Não tenha dúvida quanto isso, porque hoje eu posso, com muita tranquilidade, falar que os recursos destinados para o orçamento do idoso na Secretaria de Assistência Social é para comemorações como se faz. É café aqui, almoço aqui, jantar ali, mas para o idoso que tem a condição de se locomover, que tem a condição de ir para uma urna e dar o seu voto. Hoje, infelizmente, o idoso que está num lar de idosos, né, ele não vota mais, né, então a preocupação do poder público é outra, infelizmente. Quero perguntar para você sobre aquela campanha que tem de Natal que eu vi no Instagram, e o Lar São Francisco de Assis, ele faz uma campanha de que o vozinho fica com a plaquinha e aí tá escrito aqui o que ele quer ganhar.
E eu vi que as pessoas escrevem lá, eu quero adotar o vozinho Rosélio, né? Que ele pediu lá uma sandália, alguma coisa assim. Então você escolhe quem você quer adotar. Há quantos anos existe essa campanha e me parece que ela é bem acolhida, né? Eu poderia falar, Cláudia, que desde que a gente está há 5 anos, né, que a gente está na administração, esse projeto vem existindo, mas eu tenho também a certeza que já existia anteriormente a este tempo, né? E é muito bem acolhido pela nossa sociedade, sabe? Uhum. Os mafrenses e Rio Mafrenses e até de outras cidades, nós já tivemos pessoas de São Bento do Sul, de Rio Negrinho, que adotaram idosos e vieram trazer o presentinho para o idoso aqui no nosso lar, nos anos anteriores. Já aconteceu. E isso é muito bem aceito, né? Repetindo, é muito bem aceito pela sociedade. E você não imagina a alegria que é do idoso que está lá, mesmo que ele tenha o acompanhamento da sua família, é ele receber um presente de uma outra pessoa, né? Que não faz parte da sua família, né? Carinho, né? O carinho, Carinho, exatamente. Exatamente aí. E aí, com essa nossa promoção, adote um idoso do Lar dos Velhinhos de Mafra, eu diria que vai acontecer no dia 19 a entrega desses presentes aos idosos, mas ele gera em torno de 4 a 5 presentes que cada um deles ganha, né? Então é que nem uma criança, né, esperando aquele dia do Natal. Tem aquele ditado que o idoso, certa idade, ele se torna uma criança. E isso é muito verdadeiro. Isso é muito verdadeiro. Ele espera aquela data para receber o presente. Então vem o presente da família, que tem um outro sentido, né? E o presente daquela população que vem trazer aquele carinho, aquele abraço, né? E você havia me dito que a pessoa que adota um vozinho, ela pode, se ela quiser, participar para entregar pessoalmente no dia, né? 19. É 19 que é? Sim, vai ser 14 horas, Cláudia. E daí, por exemplo, se eu adoto um vozinho, eu mesma, né? Claro, o ideal é que a gente vai entregar lá na secretaria antes, para que eles possam fazer toda a logística. E aí, você que adotou, você próprio pode entregar. E eu achei isso muito legal. Sim, isso Né? é muito legal, né? E isso que, na verdade, o idoso precisa, né? O acolhido lá, o que ele precisa? Primeiro é o carinho, né? Que nós, como instituição e os seus colaboradores têm que proporcionar, né? E aí vem a comunidade que, né, se sensibiliza com aquele pedido de presente dele, né? E vai lá pessoalmente entregar. E isso vai acontecer dia 19, né, às 14 horas, com a vinda do Papai Noel, e que vai ser a entrega dos presentes para os idosos, né? Portanto, fica aqui o pedido, se você não viu a campanha ainda do Lar São Francisco de Assis, que é dos vozinhos da gente aqui de Mafra, entra no Instagram, veja lá essa campanha, escolha um vozinho, uma vozinha, adote. Se você não puder estar no dia 19, não faz mal, porque eles vão entregar, mas o importante é que você adote, que você participe da campanha, que é nossa, que é aqui de Rio Mafra. Então participa, vai lá, vê no Instagram e faz parte dessa campanha também. Ofereça carinho, ofereça esperança, o quanto você puder. Clécio, outra pergunta que eu quero fazer para você Sim. é de, por exemplo, assim, existe uma procura muito grande, né, para que as pessoas possam se internar. Essa procura, ela se dá, por exemplo, eu trabalho, o meu familiar ficou adoecido, eu trabalho, eu não posso deixar do trabalho para cuidar, enfim, ou às vezes não mora mais aqui, mora até em outro país ou outro estado, fica difícil locomover tanto o lar, né, no caso a pessoa, o vozinho, para que vá, né, viajar, nem que seja de ônibus ou de avião. Então, às vezes é uma opção ter que internar, às vezes não é nenhuma opção, né, é preciso. Mas eu gostaria de saber, assim, o que vocês, por exemplo, eu tenho um vozinho, preciso levar para o lar. Quais são, assim, os critérios que vocês têm para que eu leve esse vozinho, essa vozinha para lá? Perfeito, Cláudia. É importante também salientar a essa pergunta que você faz, é que culturalmente, infelizmente, a grande parte da nossa população ainda falou em lar dos velhinhos e eles pensam naquele asilo, né? Um termo antigo, ultrapassado. Eles entendem como seja um depósito de velho que ninguém da família quer saber daquele ente
familiar. Não, não é assim. O lar foi criado, de fato, para atender estas necessidades, mas a gente faz o possível e o impossível para que esse acolhido se sinta como ele estivesse na sua casa, né? Por isso se chama lar, né? Então a gente faz o possível para proporcionar isto a ele, né? Mas voltando diretamente à sua pergunta, o primeiro critério, na verdade, está estabelecido no próprio Estatuto do Idoso, né? Nós só podemos acolher idosos acima de 60 anos, né? Esse é o primeiro critério. Ele pode ser homem, mulher, dependendo das nossas número de acolhimento. Hoje, como 51, nós temos apenas uma vaga hoje, né? E uma lista de espera, né? Nesse caso que você comenta, o que acontece? É o primeiro momento. Nós somos procurados por esta família, né, de um idoso, vou citar um idoso que tenha comorbidades, que tem um problema de saúde, né? É feita uma entrevista com a família e o idoso. Primeira coisa, passa por uma entrevista da nossa equipe de saúde. Essa equipe de saúde é formada por mim, como administrador, pela enfermeira-chefe, pelo psicólogo, pela nutricionista e pela responsável pela farmácia. Então, após essa entrevista com a família e o idoso, aí nós vamos analisar se nós temos a condição de acolher este idoso ou não, né? Porque dependendo da saúde do idoso, nós não temos a capacidade, né, de atendimento, né? Se bem que hoje nós temos no lar pessoas independentes, que é o mínimo, que foi por livre e espontânea vontade pro lar, não quer dar trabalho para a família, principalmente aos filhos, né? Então, está acolhida no lar. Nós temos lá idosos que são levados, que é o caso que você fala, de idosos com problemas de saúde, que infelizmente a família não tem condição de cuidar em sua residência, né? Porque para começo, para ela ser bem atendida em casa com problema de saúde, você vai ter que ter no mínimo 3 cuidadores. Tem que ter 24 horas de atendimento, né? Então, além do custo que isso gera, né, tem também aquela logística que não é fácil de se administrar, né? Então, eles procuram o lar para ser acolhido, né? E aí, logicamente, dependendo do grau de trabalho que esse idoso se identifica nesta entrevista, aí você vai se formular o valor que vai ser cobrado de mensalidade desta família. Clécio, você é testemunha que eu faço muitas visitas ao lar, né? E Agradeço sempre. eu que agradeço, né? Sempre sou muito bem acolhida. E eu também fiz visita já em alguns lares de Curitiba e eu percebi, eu tive conhecimento, a melhor frase é essa, de que algumas pessoas enganam. Por exemplo, vou dar hipoteticamente, eu vou dizer que o meu pai já é falecido. Então, hipoteticamente, eu vou dizer que o meu pai, eu quero interná-lo, né? Hipoteticamente. E aí eu chego lá, o meu pai tem Alzheimer ou tem algum outro tipo de comorbidade que realmente requer um tratamento químico mais forte. E eu já fui testemunha de alguns casos, inclusive em Curitiba, de que o familiar mente. O familiar chega para o administrador do lar, não, meu pai é ótimo, ou minha mãe, e não tem problema nenhum, não tem comorbidade, ele come sozinho, anda sozinho, é independente. Aí a pessoa vai embora, o familiar vai embora, chega de noite, esse vozinho ou vozinha começa a quebrar tudo dentro do lar, a bater nos outros idosos, porque tem um grau de comorbidade grave, que precisa ser tratado quimicamente, e a família não avisou. E aí, o que você faz, Clécio? Realmente, infelizmente, isso existe, né? Infelizmente, tem casos que a família omite informações, e aí realmente vai criar um problema para nós. Só que nós temos, por regra, 30 dias, os primeiros 30 dias, isso é determinado em contrato, os primeiros 30 dias vai ser de experiência. Tanto experiência para a administração, como para a família, como para o idoso. Se ele se adapta
às atividades normais do lar, né? E se ele é de fato como a família falou, né? Se ele, nos primeiros 30 dias você já vai identificar se ele tem uma doença, por exemplo, um Alzheimer, que daí fica mais difícil o tratamento, né? Então, ali também é que se define por que às vezes se omitem informações no acolhimento do idoso. Porque dependendo da saúde do idoso, ele acresce ou diminui o valor a ser cobrado, né? Então ele omite certas informações, né? Só que dentro desses 30 dias se clareia esta situação. Agora que de fato isso existe, isso existe. Entendi. Clécio, ali tem hoje, então, 51 idosos. Tem acessibilidade, tem refeitório, e eu também soube, porque até eu ia lá na época que estava vazia, antigamente, quando eu ia, era uma recepção, era a secretaria do lar, era nessa casinha em frente à capela. Aí eu lembro que eu ia lá visitar, né, o lar, e vocês estavam pleiteando para fazer uma sala de fisioterapia, porque os idosos precisam, nós precisamos, né, de fisioterapia, os idosos um pouco mais. Sim. E aí eu fui lá agora pela última vez e está uma sala maravilhosa. Qual foi a varinha de condão que fez com que aquela sala se transformasse numa sala de fisioterapia para os idosos? Qual foi? Pois olha, Cláudio, eu agradeço até pela sua pergunta, né, nesse sentido, porque essa foi a menina dos olhos meus, né? Foi a primeira coisa que me veio quando iniciamos o trabalho no lar, que o lar necessitaria de uma sala de fisioterapia. E hoje, de fato, nós temos, se eu não digo a melhor, mas é uma das melhores salas de fisioterapia, ou clínica, até poderia dizer, de fisioterapia da cidade. Nós temos equipamentos hoje lá que não perdem nada para nenhuma clínica da cidade, né? E aí, o que aconteceu? E tem fisioterapeuta? A fisioterapeuta, nós estamos acertando o contrato dela amanhã. Amanhã nós estamos acertando o contrato da fisioterapeuta responsável, que vai ser a responsável por essa questão aí, né? Mas como que nós tivemos essa possibilidade? O Poder Judiciário, a cada ano, ele edita um chamamento público. O que é o chamamento público? Na verdade, são entidades sem fins lucrativos que habilitam-se o Poder Judiciário com projetos, né? Por que com projetos? Porque no decorrer do ano, o Poder Judiciário, muitas penas se revertem em recursos, e aí vai para um fundo. E esse fundo volta normalmente à comunidade. De que forma? Atendendo projetos de entidades sem fins lucrativos, como é o nosso caso. E aí eu posso dizer, o grande parceiro nosso é o Poder Judiciário, porque foi o que teve a condição de nos fornecer o maior recurso possível para essa sala de fisioterapia. E aí nós fizemos o projeto, esse projeto passa por uma avaliação da comissão do Poder Judiciário e aprovado, o Poder Judiciário libera esse recurso, aí posteriormente a entidade faz a prestação de conta. E foi aí que a gente conseguiu dar essa condição para o lar, ou melhor, para a melhor qualidade de vida dos nossos idosos, a sala de fisioterapia. E ali também houve um complemento de recurso também. Houve por parte da empresa Tranorte, John Deere, aqui de Mafra, onde nos fez a doação através do Fundo do Idoso, que é uma outra forma de arrecadação, só que infelizmente a grande parte da população desconhece o chamado Fundo do Idoso, né? Por que eu digo que desconhece? Eu digo até falta por falta de informações até da Secretaria da Assistência Social, sabe? Nesse sentido. Porque esse Fundo do Idoso é formado por quem? Por que recurso? Recurso de doações que as pessoas, em vez de pagar pro imposto de renda, que vai para o governo federal e não volta mais, poderia deduzir. Por exemplo, pessoa física pode deduzir até 6% do seu imposto de vida e doar para o Fundo do Idoso. E já pode carimbar lá com a Secretaria de... Olha, eu quero que esse recurso vá para o Lar dos Velhinhos de Mafra. Só que ele tem que participar e depositar no Fundo do Idoso Municipal para que tenha o benefício fiscal normal, onde ele vai deduzir na declaração do imposto de renda, quando for
o prazo dele fazer a sua declaração, né? E a pessoa jurídica, a empresa, ela pode doar até 1% do seu imposto de renda para esse fim, né? Só que, infelizmente, isso a grande maioria não desconhece, ou muitas vezes por dar um pouco mais de trabalho, não faz também. Mas, Clécio, não dá trabalho nenhum, porque, na verdade, a pessoa que ela faz esse desconto do imposto de renda, é só ela conversar com o contador dela, Perfeito. a instituição vai dar um recibo e ele só vai descontar, não tem burocracia nenhuma nisso. Né? Mas parece que tem um problema, parece que é tão ruim, porque agora a Foca na Causa também tem a Lei Rouanet, e a gente enfrenta o mesmo problema, né? Porque ele é um fundo que vai ser descontado do imposto de renda da pessoa. Perfeito. Ela não tem custo nenhum a mais e ela sabe para onde está indo, porque ela deu esse imposto, no caso ela doou esse imposto para o Lar dos Velhinhos, para o Foca na Causa. Então ela sabe para onde está indo. Sim. Diferente de quando ela desconta o imposto e vai para o governo federal e ela não sabe aonde vai ser atribuído, né? Perfeito. E então fica um apelo até para os contadores de Mafra, né, para que entendam mais essas leis de incentivo do governo federal e incentivem seus clientes a fazer esse desconto no imposto de renda, né? Sim. Clécio, outra pergunta que eu quero fazer para você é sobre um paciente oncológico. Quando vocês têm um paciente oncológico lá, qual é o procedimento? Bom, eu só quero voltar ainda à pergunta anterior, se me permitir. Eu gostaria de falar, quando eu falei Tranorte, então ali, especificamente, foi a única empresa que até agora optou por um depósito em fundo para o idoso, onde nos proporcionou comprar um estúdio de Pilates completo. Então, nós temos um estúdio de Pilates completo nesta sala de fisioterapia, né? Então, esta sala de fisioterapia, complementando a fala, ela está hoje avaliada em R$180 mil em equipamentos, mas com ajuda deste depósito do fundo do idoso da empresa Tranorte, né? E o restante do Poder Judiciário de Mafra. Então foi a grande possibilidade. Sabe, Clécio, eu até precisa falar até sobre isso, que a Tranorte ela não faz essa divulgação, mas que eu sei que eles fazem muita ajuda nessa questão do imposto deles para as instituições, né, que não têm fins lucrativos aqui em Mafra, e fica o agradecimento a eles, porque eles não fazem propaganda disso, mas a gente sabe que eles têm essa responsabilidade social que poucas empresas até agora têm apresentado isso em Mafra, Rio Negro, né? Sim, eu não teria, Cláudia, nem a autorização para divulgar isso, mas é uma questão de justiça também. Eu acho que o social, todas as empresas devem ter, como a sociedade normalmente também tem. Né? Nós temos que fazer o bem para o nosso próximo, né? E ainda mais se você vai deduzir o seu imposto que vai pagar para o governo federal, por que não destinar, né? Na própria cidade. E veja que isso foi o ano passado, quando eu falava em um estudo de Pilates, aquela época custou R$22 mil, né? Este ano nós já tivemos conhecimento através da comunicação do contador da empresa Tranorte, um depósito ao fundo do idoso municipal na ordem de R$5.500 destinado ao Lar dos Velhinhos, né? São dessas situações que a gente consegue respirar, ou melhor, são nessas situações que a gente consegue investir no lar e proporcionar melhor qualidade de vida para os nossos idosos, né? Quando eu falava em recurso do Poder Judiciário, na questão da academia, nós tivemos esse ano a mesma ajuda do Poder Judiciário, um chamamento público que proporcionou aquilo que você viu lá. Nós tivemos a condição de fazer a pintura externa do lar. Linda. Né? E gerou R$40 mil de custo. Casa Rosa. Casa Rosa. Né? E isso custou R$40 mil, né? Bancado pelo Poder Judiciário. Então eu diria hoje, o nosso principal e melhor parceiro hoje é o Poder Judiciário e algumas empresas e algumas pessoas também, não posso generalizar que a gente não tem, você é testemunha, muitas pessoas físicas também fazem doação. Em valores não, porque quando eles pedem a informação para a gente, o que eu posso fazer para ajudar o lar, a primeira coisa que eu digo é, traz o alimento não perecível para o lar, né? Que você vai estar ajudando aos 51 idosos que estão aqui. Perfeito. E voltando, desculpe, Cláudia,
voltando à sua pergunta na questão da oncologia, né? Uhum. Bom, este idoso, quando nós acolhemos um idoso já com identificado essa problema de saúde, a gente simplesmente dá continuidade ao atendimento normal a essa pessoa, né? Vai dar a necessidade, se há, de locomoção para um atendimento, a gente procura buscar no SUS esse apoio, né? E ele vai ser atendido como ele estivesse também sendo atendido em sua residência, da mesma forma. Como a gente tem tanta coisa para falar, verdade. né? São vários Muitos, episódios, né? muito. Mas, gente, o Lar dos Idosos aqui de Mafra, eu mesma já fui lá e não tenho tanto conhecimento quanto o Clécio, mas quando tem um idoso que ele está doente ou que precisa de um atendimento médico, tem residentes que frequentam lá, também tem os postos de saúde, o UPA, o hospital, eles dão todo o amparo, tem equipe de enfermagem, equipe médica lá dentro do lar, então eles são muito bem cuidados, né? Tem nutricionista, tem psicólogo, tem a secretária, tem o pessoal da cozinha, tem o pessoal da limpeza. Então, assim, o lar ele tem uma estrutura, como o Clécio Mar falou, de uma média empresa. Tem muitos funcionários. Isso diretamente eles têm 35 funcionários, mas indiretamente também tem muitos funcionários. Então, para que as pessoas atentem, visitem, acolham. Um outro depoimento que o Clécio me deu foi da visita das escolas, das crianças lá no lar. Que as crianças que são os idosos se tornam crianças, porque os vozinhos e as vozinhas ficam muito felizes de receber o abraço das crianças. Então participem mais, participem também da campanha de Natal, visitem o ano todo, não só agora no Natal, mas o ano todo, o lar está aberto, para que você possa visitar, conhecer a nossa história, que se Deus permitir, nós também vamos ficar idosos, né? Então vamos ter esse olhar atento aos idosos. Clécio, agora eu quero pedir para você olhar para aquela câmera e dar uma mensagem final para os nossos focados na causa. Bom, Cláudia, antes mesmo desta última mensagem, eu não poderia deixar de falar das pessoas que também fazem o seu trabalho voluntário lá, né? Nós recebemos um trabalho voluntariado lá na questão da podologia, na questão do corte de cabelo do feminino e masculino. Nós recebemos as pessoas que vão lá apenas para conversar com os idosos, né? Então a gente tem que agradecer muito. E também, por outro lado, eu não posso deixar de aproveitar esse espaço no seu programa e também agradecer, além desse pessoal voluntariado, os parceiros nossos, a Universidade do Contestado, que tem sido muito parceira nossa. Nós temos 5 convênios assinados com a universidade, no curso de medicina, no curso de fisioterapia, no curso de odontologia, enfermagem, psicologia, e temos para afirmar ainda a educação física e outros que estão na sequência. Então, por exemplo, a fisioterapia até então, hoje, ela é atendida de terça e quintas-feiras, toda semana, pelos acadêmicos da Universidade do Contestado, sabe? Então, eu não poderia deixar de falar da universidade, do SEDUP, nós temos o convênio do curso de enfermagem, do Canal C e do SENAC. Então, a gente tem o convênio que nos ajuda muito no trabalho, senão nós teríamos que ter muito mais de 35 funcionários. Entendi. Se nós não tivéssemos os estagiários que nos ajudam destas instituições que citei. Bom, e agora, para terminar, eu sei que você tem também o tempo determinado no programa, não, mas é que nem você disse, nós podíamos amanhecer falando do lar. E eu, quando falo do lar, eu me empolgo. Eu me empolgo e falo com muita gratidão, porque, que nem eu falei no início, o lar veio, né, para mim num momento que eu estava começando a entrar em depressão, sem ter o que fazer. E aí me abre as portas para mim poder dar do meu conhecimento para administrar o lar e ajudar os nossos acolhidos para ter uma melhor qualidade de vida lá. Mas eu quero aqui, primeiramente, agradecer ao seu programa, o Foca na Causa, e hoje o Foca na Causa do Idoso, né? Quero agradecer também àqueles que têm a condição de doar um presentinho para o idoso neste Natal, que, como eu falei, o nosso idoso tem aquele ditado,
que o idoso, em certa idade, ele se torna uma criança. E isso é verdadeiro. E ele espera o seu presente neste Natal também. E aqui eu desejo um feliz e abençoado Natal a você em especial e a todos que nos assistem no seu programa, que eu diria assim, já se tornou uma realidade e você está de parabéns com o seu programa. Obrigada, Clécio, por ter vindo, por ter aceitado esse convite. Você é uma pessoa muito especial e com certeza está sempre de portas abertas aqui para voltar a falar sempre que você precisar ou sempre que você quiser. Pessoal, eu quero pedir para vocês que são focados na causa, para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, porque é desse jeito que vocês vão ajudar a Foca na Causa a chegar a muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem e outras mais. Um beijo no coração e até!